E o assunto abordado hoje vai ser o impacto da Covid-19 na contratação de seguros. Mas antes disso, vou apresentar os meus integrantes, que são o Diogo Rodrigues, eu, Ellen Marcelli, a Esther Ribeiro, Giovana Greco e o Guilherme Fiuza, e como mentoria foi a Karina Reis. Mas antes de tudo, vocês imaginam quanto foi o impacto da Covid-19 na contratação de seguros? Foi um dos menos assuntos para um dos mais assuntos procurados em 2020. Isso foi uma dúvida diante a isso, por conta das dúvidas da necessidade de se contratar um seguro de vida, tanto pela instabilidade econômica, tanto pela alta taxa de mortalidade. Então, muitas pessoas se preocuparam com a questão do financiamento das suas famílias, e eles acabaram, assim, prevenir contra esses imprevistos, caso ocorra novamente. Nos slides a seguir, a gente vai se deparar com o impacto no mundo e na pandemia, o impacto no faturamento do setor brasileiro também, dos seguros, a baixa penetração de seguros de vida na população brasileira e também o papel social das seguradoras. Tanto que a gente também vai abordar novas oportunidades para as seguradoras, para elas expandirem os negócios junto com a tecnologia, junto com a conscientização também, e importar que o mercado seguro de vidas é muito importante para todos nós. E a Esther vai falar um pouquinho do porquê a gente escolheu esse tema. Boa tarde a todos, meu nome é Esther e eu vou estar falando sobre o porquê escolhemos esse tema, né? A pandemia, ela conscientizou muitas pessoas sobre a importância de se proteger contra os riscos que elas corriam caso viessem a falecer ou ficarem inválidas por conta de alguma doença. Ela também teve um grande impacto na capacidade financeira das pessoas de contratar um seguro de vida. Isso pelo elevado índice de desemprego de quase 15% observado na época. Bom, como podemos ver aqui nos gráficos a seguir, a penetração de seguros de vidas entre as classes sociais no Brasil teve um grande aumento nas classes A e B, com 28%, seguidas da classe C, com 15%, e das classes D e E, com apenas 5%. Nesse outro gráfico aqui também, a gente percebe que apenas 15% da população brasileira maior de idade no Brasil tem algum tipo de apólice de seguro de vida, enquanto nos Estados Unidos esse número chega a 50%. Isso mostra que a gente tem um longo caminho a percorrer para que o seguro de vida ele seja acessível para todos. Entender sobre o impacto, né, da pandemia pode nos ajudar também a entender quanto às tendências futuras da indústria. E também vamos pontuar o bom desempenho do mercado de seguro durante os 3 primeiros anos da pandemia, observando as altas que tiveram nos últimos anos. Boa tarde a todos, meu nome é Giovana, e trazendo mais alguns dados sobre o desempenho do seguro de vida no mundo, o faturamento do mercado de seguro de vida foi de 2,5 trilhões de dólares em 2020. Aqui, como a gente pode ver no gráfico, de 2017 a 2021, o faturamento cresceu cerca de 1,5% e em 2022 caiu 1,9% por conta da inflação. Mas é previsto que em 2023 e 2024 eles consigam se recuperar em 1,7%. De acordo com a nossa pesquisa, a gente pode ver que o seguro de vida teve maior número de contratação em muitos países em 2020, já que as pessoas passaram a ver a importância e a necessidade de ter um seguro de vida. No Reino Unido, por exemplo, o número de prêmios acumulados foi maior que o dobro em relação ao ano anterior. E nos Estados Unidos, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que 31% dos entrevistados estavam considerando comprar um seguro de vida por conta da pandemia e 54% dos entrevistados que já tinham um seguro de vida passaram a dar mais importância para ele. E isso pode ser explicado porque muitas seguradoras acabaram desenvolvendo produtos específicos para o Covid-19, ajudando assim seus clientes com despesas relacionadas à pandemia e tratamentos médicos, o que acabou despertando a necessidade em seus serviços. Boa tarde a todos, meu nome é Diogo, e agora eu vou trazer mais alguns dados em relação ao faturamento do setor de seguros de vida no Brasil.
Então, mesmo que a tendência seja de que no mercado de seguros de vida global o faturamento se mantenha relativamente estável, no Brasil o segmento vem vivenciando uma alta expressiva durante os últimos anos. Então, como podemos ver aqui no gráfico, o mercado de seguros em geral viu uma alta de cerca de 36% no seu faturamento de 2020 a 2022. E um dos grandes destaques foi o mercado de seguros de vida, que também teve uma alta significativa no mesmo período. Então, podemos afirmar que, mesmo com a baixa penetração de seguros de vida na população brasileira, o Brasil continua sendo um dos maiores no mercado da América Latina e tem um grande potencial para se desenvolver e ampliar sua influência no mercado global. A previsão de crescimento para a indústria no Brasil, de acordo com a CNSEG, é de aproximadamente 10% para 2023, um número que tende a crescer cada vez mais conforme a conscientização quanto à importância de um seguro como esse nas nossas vidas aumenta no nosso país. E em termos de indenizações pagas para a população segurada em decorrência do Covid-19, de 2020 a 2022, o mercado de seguros brasileiro desembolsou quase 7 bilhões de reais. Isso, no ano de 2021, teve um grande número de taxa de sinistralidade, que foi próximo de 38%, o que causou com que esse valor fosse muito mais destacado. Então, trazendo um paralelo com o que a Esther trouxe um pouco mais cedo, em relação ao número de pessoas seguradas nos Estados Unidos, hoje em dia, são mais de 700 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Então, se metade dessas vítimas tivessem um seguro de vida com uma cobertura básica de 100 mil reais, o valor que seria destinado às famílias e que ficaram desamparadas seria próximo das casas dos 35 bilhões de reais, isso considerando apenas sinistros de mortes relacionadas à Covid-19. Bom, eu vou falar um pouco sobre o papel social das seguradoras, a importância do papel social. Antes de tudo, vocês sabem a importância que as seguradoras tiveram diante da pandemia? Bom, assim que a classificação da epidemia do Covid-19 mudou para pandemia pela OMS, que seria a Organização Mundial de Saúde, as seguradoras elas foram desobrigadas a indenizar seus segurados que tiveram, no caso, mortes ocasionadas pela pandemia, se tornando assim esses sinistros um risco excluído. Porém, ainda assim, diversas seguradoras tomaram a iniciativa de cobrir esses sinistros, fazendo apólices específicas, como, por exemplo, que cobre o valor de custo dos aparelhos utilizados contra o Covid-19. Importante ressaltar que a Previsul foi a primeira seguradora brasileira a se mobilizar nessa situação, indenizando seus segurados que tiveram perdas por conta da pandemia. Fazendo um paralelo com o que a Esther falou sobre a taxa de desemprego, isso também acarretou, caso trouxe junto, a falta de suprimentos, deixando diversas famílias desamparadas. Na tentativa de reduzir essa situação, algumas seguradoras também fizeram doações de mantimentos básicos, e esses atos de solidariedade é a prova de que a iniciativa privada deve e pode proporcionar grandes impactos positivos na sociedade, sem a necessidade de lucrar em cima disso. Bom, diante disso, a gente pode ver que são claros os danos que a Covid-19 trouxe para a gente, ainda mais para todo o mundo, e para o mercado segurador. Então, o que a gente meio que fala também? Que muitas pessoas tiveram esse impacto e procuraram por uma garantia em questão a isso, caso isso ocorra novamente, caso tenha um sinistro novamente. Então, as seguradoras elas tiveram alguns produtos mais flexíveis e inovadores, junto com a utilização de tecnologias digitais para ficar ainda mais simples e acessível para toda a população. Bom, e como proposta também, a gente prefere que as seguradoras sugiram a adoção da inteligência artificial, juntamente para ajudar a detecção de riscos, também para uma oferta ainda mais de produtos personalizados, que aí a gente pode ter um maior alcance juntamente com um público ainda maior. E a gente não pode deixar de esquecer os produtos de prateleira também, junto com um custo ainda mais acessível na modalidade dos microseguros. Ou seja, a gente não pode encarar a Covid-19, muito menos o mercado de seguros de vida, como uma despesa, mas sim como um investimento para a vida de todos nós.
E aqui a gente tem um QR Code aí do lado, uma cartilha sobre o nosso trabalho ainda mais detalhado, e caso vocês se interessarem, vocês podem apontar a câmera de vocês. E é isso, estamos abertas a considerações da banca. Não, muito legal. Vocês, primeiro, parabéns pela apresentação, pela fluência, e vocês trouxeram um tema muito relevante, muito relevante. Eu só queria fazer uma pergunta que isso para mim, e eu estou aprendendo muita coisa aqui com vocês, tá? Uma coisa que eu não sabia é que, e vocês trouxeram, é que quando uma doença ela é caracterizada como uma pandemia, as seguradoras se desobrigam de pagar indenização. Isso para mim era uma novidade. E acredito que para a maioria das pessoas também, né? Então, isso quer dizer o seguinte, se nós tivermos uma outra pandemia semelhante à Covid, sei lá, o que seja, uma febre tifoide, seja lá o que for, a OMS vai lá e diz que aquilo é uma pandemia, as seguradoras não devem indenizar. Boa tarde. Sim, eu acredito também, não só a gente, mas também as seguradoras, elas foram pegas de surpresa. Então, esse impacto causou muito sobre isso. Então, a questão disso, de caso ocorra novamente, infelizmente, a gente corre muitos riscos a todo momento, né? E muitas pessoas sabem, isso é o que a gente aprendeu aqui. Então, a questão da Covid-19 pode ser que daqui a alguns anos isso ocorra novamente. Então, eu acho que as seguradoras elas já podem, sim, estar se preparando algo aconteça novamente, porque até então, o ano de 2020 foi sido um risco excluídos, mas muitas seguradoras também fizeram as carências que foram cobrir algumas delas. É legal, é uma iniciativa bonita dessas seguradoras. Sim. Parabéns de novo para vocês. Obrigada. Bom, primeiro, parabéns pelo tema abordado, né? Eu acho que é um tema de muita relevância. Eu já vi aqui, de outras turmas também, a questão do seguro de vida, mas o enfoque nessa atualidade da pandemia e tal, com esse viés, é o primeiro, então, meus parabéns, né? De fato, não é coberto mesmo a pandemia por seguradoras, ou eles põem um agravo, cobram um adicional. Mas eu queria perguntar a essa banca, eu vi aqui que vocês expressaram que nós somos um grande mercado, né, potencial, e fizeram algumas comparações, né, em relação a outros países e tudo. A pergunta é, por que, no ponto do estudo de vocês, concluiu que o Brasil é um mercado tão potencial para seguro de vida? Boa tarde. Eu gostaria de responder essa pergunta, porque eu acho que o grande destaque que a gente viu é que, como foi mencionado no trabalho, a penetração do seguro de vida é muito baixa. E isso se dá muitas vezes por conta de que a população, às vezes, não tem essa confiança nas instituições financeiras e também nas seguradoras e tudo isso mais. Mas o Brasil é um país muito populoso. Então, se as pessoas começarem a ter essa conscientização de quanto é importante você se proteger com esses riscos que a gente corre todo dia, não só relacionados à Covid-19, mas também, por exemplo, uma pessoa que trabalha com as mãos, um cabeleireiro que sofre um acidente e perde as mobilidades. Então, tudo isso acaba entrando junto dentro do seguro de vida. Então, conforme as pessoas forem se conscientizando em relação a isso, que é uma coisa que muitas pessoas não têm o interesse de buscar sobre, isso eu tenho certeza de que vai alavancar o mercado no Brasil. E hoje em dia, se eu não me engano, o Brasil é o quarto ou quinto maior mercado da América Latina. Então, eu acho que vai ter, ainda com os próximos anos que vão vir, a gente tem um grande potencial aí para explorar esse mercado brasileiro. Muito obrigado, hein? Parabéns. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Nossa banca online? Muito obrigada. Agradecemos as considerações.